E aí, Mari? Olá! Bom, me chamo Daniel Haddad. Aliás, pessoal, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade aí para mandar no comentário. Vai ser um prazer responder a todos vocês. É mais um bate-papo aqui, né, Mari? Enfim, mas eu me chamo Daniel Haddad. Uma dúvida que todo mundo tem, mas ninguém nunca me pergunta, tem medo de perguntar. Não tenho parentesco com político, com tenista, nada disso, apesar do sobrenome, né? Mas, enfim, me chamo Daniel Haddad, sou diretor de investimento da Avenue. Eu estou na Avenue já há 3 anos. A minha história começou no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, né? Me formei na PUC do Rio, fiz engenharia de produção. Nunca achei que fosse trabalhar com mercado financeiro, nunca. Mas por vários motivos, assim, até coincidências da vida, eu acabei fazendo estágio no mercado financeiro, na área financeira, né, na área de relações com investidores numa empresa. E aí continuei e gostei. Então eu fiquei no Rio durante bastante tempo, depois me mudei para São Paulo, fiquei 2 anos em São Paulo, sempre trabalhei na área de relações com investidores, de empresa, depois voltei para o Rio, fiquei 7 anos no Grupo EBX, foi uma baita de uma escola, né? Assim, vi toda a subida do grupo e depois começou a derrocar. E aí eu comecei a falar, eu preciso ir embora, o negócio lá não estava bem legal, resolvi ir embora e eu resolvi fazer um MBA aqui fora, em Nova York, na NYU. E aí eu fiz um MBA durante 2 anos. Durante o MBA eu fiz um estágio que a gente chama de summer job, né? Assim, um estágio de verão numa gestora. Estava começando, uma gestora que começava a olhar ativos globais. Aí, aí fui co-gestor dessa gestora, fiquei lá um tempão, uns 6 anos mais ou menos. E aí, durante esse processo na gestora, eu resolvi abrir o escritório da gestora aqui em Miami, onde eu estou hoje, onde a gente se conheceu, né, Maia? Enfim, e aí, durante essa abertura do escritório, eu fiquei bastante tempo com a gestora aqui em Miami. E aí eu conheci o Roberto Lee e algumas pessoas em comum, o André Algrande também, que estavam começando a Egro na época. A gente sempre ficou namorando, poxa, olha que bacana, etc. Tal. E aí teve um momento que eu falei, não, tá na hora de ir, né? Aquela velha frase, eu não sei se foi o Richard Branson que falou isso, ou foi a. Eu esqueci o nome dela, que trabalhava no Facebook. Até escreveu um livro, mas esqueci o nome dela. Estou com fisionomia dela aqui, mas esqueci o nome dela. Que falava o seguinte: na hora de te oferecerem um assento no foguete, entra no foguete, depois escolhe o Exato, assento. exato. E naquele momento eu pensei muito nisso, né? Assim, não é toda hora que passa um cavalo branco selado na sua frente. E eu falei, não, eu preciso ir. E aí, assim, foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, assim, tô há 3 anos lá, tem sido um baita desafio, tem sido um processo, assim, muito bacana de falar sobre internacionalização, né, assim, porque é um tema, como a gente vai discutir aqui nesse papo, assim, é um tema que traz muito medo, muita dor, muitos mitos, né, assim, o que é verdade, o que não é verdade, basicamente a gente tenta levar a mensagem de internacionalização de uma forma muito simples, Sim. para que as pessoas entendam e percebam que de fato é importante ter um pedaço do patrimônio fora do Brasil, né? Como já acontece ao redor do planeta. Enfim, e aí eu entrei como diretor de investimento da Eve, estou lá desde então, desde 2021, e tem sido uma jornada bem bacana. Daniel, explica um pouquinho, porque acho que nem todo mundo sabe o que é a Avenue, Tá. né? Então, queria que você só pontuasse, eu poderia falar, porque, enfim, são todos muito meus amigos, mas prefiro que Não, você traga esse legal. assunto. A Evelyn é uma corretora americana, né? Então ela é sediada aqui nos Estados Unidos, mas feita por brasileiro para brasileiro. Então, basicamente, o que a gente faz é possibilita que qualquer brasileiro ou brasileira possa investir no exterior, né? Que antes da Avenue, a gente sempre disse que a gente está abrindo uma categoria, criamos uma categoria que é a possibilidade de qualquer pessoa no Brasil investir fora, né? E por que a gente fala isso? Porque antes da Avenue ser criada, você conseguia investir aqui fora? Conseguia, mas era um processo muito moroso, era um processo muito difícil. Assim, você levava dias e dias para abrir uma conta, levava 30 dias, vai documentação, volta Não, e mais do documentação. que isso, né? E mais do que isso, um processo que não era feito por pessoas que entendem exatamente o que você está querendo dizer, que não tem nada a ver com a língua, mas Nada que a tem ver. muito mais a ver com a cultura. Totalmente. Então, gente, quem está aí e acha que precisa mandar essa live para outras pessoas que precisam ouvir esse assunto, que no, na minha modesta opinião,
todos deveriam ouvir esse assunto, escuta, mas eu acho que assim, é muito importante pontuar que o grande brilhantismo foi trazer isso para o mundo real, né? Para o mundo de todo mundo, não o mundo dos investidores, bilionários, daquela Total. coisa que você almeja e não chega, mas alguma coisa super factível. Exatamente. Tanto é que antes da Evelyn, os mínimos para se investir aqui fora eram altíssimos, era tipo 2, 3 milhões de dólares. Assim, o mais baixo era 500 mil dólares, e mesmo assim você não tinha acesso a um monte de serviço. E aí com a Avenue, você consegue abrir sua conta no celular, no aplicativo em 7 minutos. Os mínimos basicamente não existem, ainda que a gente tenha tido bastante clientes de bolsos mais fundos, né? Super simples, o aplicativo é feito para brasileiro, o seu imposto de renda todo mastigado para o Brasil, enfim, tudo em português. Então, a nossa corretora, que hoje tem cerca de 800 mil clientes, são todos brasileiros, feita para brasileiro. Então, e aí a gente criou essa categoria. E aí, como criador de categoria, o que a gente diz, né? Ninguém cria uma categoria Uhum. sozinho, né? Quando você cria a categoria, vem todo o ecossistema junto. Então, olha que interessante, Mário, assim, quando a gente criou a Egno lá atrás, você abriu o valor econômico, por exemplo, você via lá uma reportagem sobre o resultado, sei lá, da M. Dias Branco, uma baita empresa brasileira, mas você não via, por exemplo, da Google, que Uhum. as pessoas estão mais acostumadas ainda, sabe? E aí a gente falava, não, repórter, por que você não fala de Google, tal? Muitas vezes o repórter nem sabia falar inglês, por exemplo. Então a gente teve que, ó, vamos lá, olha que interessante, isso aqui faz muito mais parte da vida de um brasileiro do que uma outra empresa brasileira nichada, etc. Tal. Então vieram ver imprensa. Hoje você vê muito mais a imprensa brasileira noticiar coisas sobre o mercado americano do que antigamente. A própria regulação melhorou muito. Sim. Né? Você viu que passou aí uma regra no final de 2023, é muito para organizar a regra do jogo, como é que é a regulação, como é que não é. Então vem CVM, vem Ambima, tenta fazer parceria com a FINRA sobre modos de legislar, etc. A gente até estava há pouco tempo lá em Washington junto com a Ambima para fazer essa ponte com a FINRA, para poder trazer o brasileiro para cá para fora. Aí vem influenciador, então você olha da internet, tem vários influenciadores falando sobre o tema contador também. Assim, antigamente, o contador queria distância de quem tinha Sim. conta no internacional. Hoje já não é assim, e até os concorrentes. Então, é natural. Hoje a gente já diz que a categoria está cada vez mais se pavimentando e a Evelyn tem a grata felicidade aí de estar sempre na liderança e sempre trazendo novidade para os clientes. Eu costumo também usar parte de um discurso que uma vez você fez, dizendo que a dolarização patrimonial foi o salva-vida de várias culturas, né? Não é Perfeito, só de sociedade, mas assim, de várias culturas. O perfeito. que acontece? A primeira coisa que morre é a cultura, a hora que acabou-se o dinheiro. Então, eu queria que a gente começasse o assunto falando um pouquinho disso, porque eu acho que é realmente muito importante que as pessoas entendam a latente importância desse movimento. Mari, você pegou num ponto que eu acho que talvez seja o mais importante de toda essa live aqui, que é o seguinte: não existe no mercado financeiro alguma pessoa que entenda tanto de história financeira como um cara chamado Ray Dalio. Uhum. O Ray Dalio é o fundador de um hedge fund chamado Bridgewater, né? Em 2019, a Bridgewater escreveu um artigo, para quem quiser estar no Google, o nome do artigo é Geographic Diversification is a Lifesaver. Basicamente, a Depois diversificação a gente até é o depois você nome me aí. manda a gente depois de Boa, vídeo para quem mandar no direct aí o que é o legal. vídeo. Diversificação global no salva-vidas. E aí, o que ele fez? Nesse estudo, ele pegou 100 anos de história e ele listou vários países dizendo o seguinte, ó, se a população daquele país específico tivesse investimento só naquele país, teria perdido de 60 a 99% do patrimônio. E aqui, mais uma vez, não estou falando de Brasil, estou falando 60, de Suécia, vamos de 60 a 60 a noventa e nove por 99% cento do do patrimônio. patrimônio durante É. aquela crise que assolou aquele determinado país. Então aqui ele fala de Suíça, Suécia, Austrália, obviamente, Brasil, Reino Unido, Noruega, Japão, Estados Unidos, Itália, Coreia, Alemanha, e aí vai. Tá?
E ele conclui dizendo o seguinte, ó, portanto, é muito importante que qualquer pessoa ao redor do planeta tenha um pedaço do seu patrimônio fora do teu país de origem, né? E aí, quando a gente olha ao redor do planeta, você vê que as pessoas no mundo já aprenderam essa lição. Uhum. Então, você olha, por exemplo, a carteira de investimento de um chileno, Aham. 50% dessa carteira é investida fora do Chile. E aí você pode perguntar, mas Chile é um país pequeno, etc. Tá bom, vamos pegar os Estados Unidos. A carteira de um americano, em média, 20% é investida fora dos Estados Unidos. A carteira de um alemão é 60% fora da Alemanha. De um japonês é 30% fora do Japão. De um canadense, de um espanhol é 50% fora. Agora, e de um brasileiro? Eu não sei se as pessoas costumam comentar aqui, mas assim, a pergunta que eu faço é quem chuta qual o percentual da É. carteira de um brasileiro, em Vamos, gente, média. vamos pôr no número aí. Quanto você chuta que o percentual de investimento de um brasileiro é em reais no Brasil? Isso, Vamos é chutar em o reais lado ao no contrário da Brasil pergunta. e É. quanto que é no E exterior. quanto é É tão no simples quanto exterior? isso. Exato. É, a gente quer ver os chutes aí para ver se alguém É um acerta. negócio maluco, assim. Então, assim, é um negócio muito doido, sabe? Porque a gente vê que existem diversos estudos mostrando isso. E no Brasil aí, o Cássio falou menos de 1% no exterior. Exatamente, meio por cento. Meio por cento. E olha, repara o seguinte, esse meio por cento, o Léo Brandão, ó, Léo, o dia que chegar a 10% A fora, gente vai comemorar. nossa senhora, vai ser um mundo, né? Porque assim, é meio por cento, e esse meio por cento, ele está extremamente influenciado pelo dinheiro de pessoas com muita grana. Por quê? Porque até antes da Avenue, era essa avenida que você tinha. Ó, o Marcelo aí, ó, Marcelo, É, ó, ele já tinha bem, falado, amo os dois. eu amo Marcelo, Marcelão, Marcelão. Ó, Gente, Marcelo é aliás, meu esposo, tá? eu preciso dar um break aqui, ó. Quero mandar um abraço pro churrasco dos amigos, meu grande grupo no WhatsApp, que eu adoro todos. Mas vamos lá, voltando. Então, assim, meio por cento. Então, assim, é um negócio louco. E esse valor é extremamente influenciado pelos bilionários brasileiros que sempre tiveram essa avenida de botar dinheiro aqui. Se Aham. você lista os 5 maiores bilionários no Brasil, todos eles têm mais do que 50% do patrimônio no exterior. Todos. Tá? E o brasileiro não tem esse costume. E aí, a gente pode, leva um tempão aqui para explicar isso, mas assim, tem diversas razões para isso não acontecer, né? Mas o mais importante aqui é o seguinte, Mari, eu sempre digo o seguinte, eu sempre falo, mas por que você não tem 20, 30% do patrimônio fora, né? E a resposta que eu mais recebo é a seguinte, mas eu não acho que o Brasil vai quebrar, Uhum. né? E eu respondo o seguinte, eu também não acho. No entanto, todo mundo que tem carro, quando sai de casa com carro, ninguém acha que vai bater de carro. Não. Mas todo mundo tem seguro de carro. E olha que interessante, se você tem seguro sobre o teu carro, por que você não tem um seguro sobre aquilo que você levou décadas para construir que é teu patrimônio? Aí você começa a botar em perspectiva, fala, cara, se não for por você, faz pelos teus filhos, sabe? Faz pelos teus netos, entendeu? Assim, é uma questão de consideração, tá entendendo? Você ter um pedaço do teu patrimônio fora do teu país. E não tem nada a ver, você pode continuar amando o teu país, aqui todos nós somos brasileiros, não tem problema nenhum. O ponto aqui é mais de você diversificar teu patrimônio, né? E é interessante outro ponto aqui também, que é o Não, seguinte, e fala, vamos voltar ainda para o mais básico do que o básico, né? Não é simplesmente uma questão de você diversificar o seu patrimônio. Eu chego no Brasil e a minha mãe fala: Você ficou muito pão dura. Eu falo: Mãe, um queijo brie não pode custar R$ 89. total, Desculpa. São coisas assim, simples. Não, não é que a gente fica pão duro ou não pão duro. É uma questão de valor, né? E se uma, dinheiros fossem dinheiros, como é que um pedacinho de um queijo brie desse tamanho poderia custar R$ 89? Ou uma calça de uma marca muito famosa custar R$ 5.000? Ô Mari, é impressionante isso, assim, porque a gente, esse é um ponto que você pegou que é muito importante, que é assim, ah, mas eu não consumo produto Uhum. importado. Então, assim, os meus custos são todos em reais, né?
E aí, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: faça uma pequena reflexão de 24 horas do teu dia. Simples, Uhum, tá? Você acorda com o seu iPhone tocando, alarme. Aí você escova seu dente com uma Colgate. uhum, Você bota um short da Ralph Lauren, uma camisa da Lacoste, um boné da Adidas e um tênis da Nike. Aí você pega o Uber, paga com Mastercard ou Visa. Aí você chega no teu trabalho, tem um tapete da Cintas, sobe no uhum. elevador da Otis. Né? Ah, você esqueceu de postar no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. Abre o computador que é da Windows, da Dell, usa o Windows, posta no Slack, faz um Google, toma uma Coca-Cola, às vezes um cafezinho do Starbucks. Então, assim, a nossa vida é Uhum. global, né? Aí tem a gasolina, tem o trigo do pão, tem o boi gordo. A gasolina, por Tem o exemplo, queijo brie. o queijo brie, a gasolina, por exemplo, mais da metade do frete brasileiro é rodoviário. Então, assim, influencia muito. Se você pega, por exemplo, o preço do iPhone em reais e o preço do iPhone em dólar, é um negócio maluco, sabe assim? Em dólar é uma reta, em reais é um sim. Então, será que faz sentido você estar 100%, aliás, mais do que 100% exposto em real, né? Porque assim, para quem mora no Brasil, a sua receita futura é toda dependente da saúde do país. Uhum. Então, assim, você está mais do que 100% exposto ao, a reais. Então, o que a gente fala aqui não é, então eu vou pegar todo o meu patrimônio, botar lá fora, o Brasil quebrou. Não é sobre isso, né? Exato. É sobre ter uma Opções. opção e uma diversificação. Até para, por exemplo, se o Brasil eventualmente entrar em crise, o que acontece? O dinheiro que você tem aqui fora, ele vai passar a valer mais e você investe de novo no Brasil e pega oportunidades, por exemplo, lá. Então, assim, não é possível que a gente se, se exponha, né, por exemplo, a um risco político, e aqui eu não estou, seja de esquerda, seja de Sim. direita, a um discurso de XYZ, e eu posso empobrecer em relação ao mundo de Não, uma hora para outra. e te interrompendo, não querendo interromper, eu acho muito importante que você tocou nesse assunto, que não tem nada a ver com política, porque até o Brasil, como governo, onde eles têm o dinheiro. Exato, exato, que é o Banco Central. O Banco Central brasileiro tem as reservas cambiais que 80% é guardado em dólar. Então, assim, 80% das reservas 80% cambiais do Brasil são guardadas em dólar. são dólar. Espero que todo mundo tenha escutado bem esse E o mais assunto. engraçado é que quando você entra, eu odeio falar de economês, tal, tal, tal. E quando você fala reserva cambial, o cara, mas é reserva cambial, tal, tudo, não tem problema nenhum. Vamos lá, entra no site da Reserva Internacional, lá no Banco Central, ele diz o seguinte, ó, as reservas internacionais são os ativos do Brasil em moeda estrangeira, já disse aqui 80% dólar, e funciona como uma espécie de seguro para o país fazer frente às suas obrigações no exterior e choques de natureza externa. Uhum. Então, assim, basicamente, é o Banco Central do nosso país, que é quem controla a moeda, falando o seguinte, ó, se der um problema no mundo e eu precisar de dólar, eu tenho aqui um negócio que me dá um colchão. E se eu precisar comprar alguma coisa em dólar, eu também tenho. Então, assim, se o Banco Central do teu país tem isso, por que que eu, brasileiro comum, não posso ter? Né? É uma pergunta que a gente sempre se faz, assim, não faz o menor sentido. Obviamente, até pouco tempo atrás, a gente não tinha essa possibilidade de investir de forma tão fácil, né? Uhum. Então, hoje, até pela possibilidade da internet, tecnologia, etc., qualquer um consegue conectar os mundos, né? E eu diria até que a parte financeira talvez tenha sido a última a se conectar, né? E é interessante quando a gente percebe, por exemplo, quando a gente vinha para os Estados Unidos há 20 anos atrás, né, a gente voltava com a nossa mala cheia de pasta Lotada. creche, lembra? Lotada. Pasta creche, lapiseira e Chiclete. chiclete. Hoje você consegue comprar isso em qualquer esquina no Brasil, né? Por que não poder acessar o mercado exterior em qualquer, entre aspas, esquina do Brasil? E é isso que a gente está possibilitando, né? Todos nós aqui, todo esse ecossistema. Você através do seu business, a gente através do nosso business. Então, assim, tem várias frentes em que você pode acessar o mercado exterior de forma muito simples, muito prática, com quem você confia, falando português.
e etc. Então, eu acho que esse trend, né, assim, só veio para ficar e só vai aumentar. É só uma questão de tempo É, para cada vez mais aumentar. o que eu ontem disse na palestra, eu queria que o Daniel contasse, porque obviamente ele conta com muita mais diversão do que eu, mas assim, você foi premiado e ganhou 2 malas. Agora você termina a história. Não, é engraçado essa história, que eu pego sempre no gancho, que as pessoas sempre falam, mas para onde que vai o dólar, né? Tá bom, mas eu não vou comprar. Eu moro nos Estados Unidos há 10 anos, eu acho que eu nunca vi ninguém comprar dólar feliz, né? Quando o dólar estava a Ele 3,60, o tá cara sempre fala, ah, achando, ele tá sempre achando que vai cair. vai Vai cair. cair. Quando estava a 3,60, vou esperar chegar a 3,50 para É, comprar. Quando estava a 4,10, vou esperar chegar a 4. Quando estava a 4,70, vou esperar a 4,50, enfim. E tem uma frase do Edmar Baixa, que é um dos pais do Plano Real, que ele fala o seguinte, ó, o dólar foi feito por Deus para humilhar os economistas, porque realmente é impossível saber para onde o dólar vai no curto prazo, né? Porque assim, o dólar depende de uma série de coisas, não só da parte interna, mas da parte externa, né? Então, dito isso, todas as previsões que a gente olhar de dólar, ou vai o dólar para 4,30, 5, esquece, né? é tipo, Porque assim, a hora que o dólar voltar para 4,60, aí eu compro o meu imóvel em Miami. exato, não esquece. E ainda tem outro ponto aqui que eu ainda vou, não posso esquecer, que é o que você faz com o seu dólar é tão importante quanto. Mas enfim, mas então vamos lá. Então, o ponto, desculpa, o ponto aqui é o seguinte. Então, essas previsões de dólar, assim, são extremamente com economistas com reputação ótima, maravilhosa, etc. Mas assim, são muito errados porque depende de uma série de fatores, etc. Né? Agora, quando você olha o longo prazo, tem variáveis que mais importam, são variáveis como, por exemplo, a inflação. Sim. Né? Assim, quanto cada moeda está sendo corroída pela inflação. E aí, quando você olha desde 94 lá no Plano Real, a inflação brasileira e a inflação americana, não teve um ano que a inflação brasileira foi menor do que a americana. Na verdade, para não mentir, só teve um ano que foi o ano da pandemia, 2020. E foi bem parecido. O resto, a moeda brasileira é muito mais corroída do que a moeda americana. Pois bem, mesmo assim, quando me perguntam para onde o dólar vai, eu sempre falo assim, ó, eu não vou dizer para onde o dólar vai. Quem vai me responder são vocês. Então, suponha que eu tenha duas malas, uma mala com 5 milhões de reais e uma mala com 1 milhão de dólares. Eu te dou essas malas, você só pode escolher uma delas, só que você só vai poder abrir daqui a 5, 10 anos. Qual mala você escolhe, né? E 99,9% das pessoas vai escolher a mala de dólar. Então, assim, você já me disse a sua confiança em relação às moedas, Tipo, né? pronto, falei, né? Exato, exato. Então, mas é tão simples. Às vezes o óbvio, é difícil da gente ver o óbvio, né? Outro dia não, já faz um tempo que escrevi uma coluna no Valor exatamente sobre isso. A gente fica muito na caverna de Platão ali e acaba esquecendo que o mundo fora é muito maior, né? Você repara o seguinte, Mário, o Brasil representa 1% do mercado global financeiro, mais ou menos, em geral, de equities e de renda fixa, tá? Então, assim, basicamente, só investir no Brasil é como se você fosse num mercado com 100 gôndolas e eu te falar o seguinte, ó, você só pode usar uma gôndola, as outras 99 você deixa para lá, né? Mais uma vez, para que isso, né? Se Aí é você tão ora para naquela gôndola pelo menos ter arroz, papel higiênico, tipo, coisas básicas, né? exato, Vai que vai não que não tenha. tem, vai que não tem, exatamente. Então é muito sobre essas questões, sabe assim, de ser Não, simples, de não ter nenhuma. e até eu gostaria de aproveitar isso para trazer exatamente esse ponto. Eu acho e eu vejo isso muito porque eu tenho, enfim, dedicado meu tempo a viajar ao Brasil, a explicar sobre dolarização patrimonial, claro, no meu mercado, que é o mercado de real estate, e aparenta ser uma coisa ultra complicada. Né? Eu falo assim, às vezes pensar em coisas que estão fora do seu mundo talvez dói, né? Porque você acha que é uma coisa difícil, que eu tenho que ter muito dinheiro, que eu não sou essa pessoa e tal. E aí você pega exemplos de pessoas
e eu conversando com o Atman outro dia, conversei bastante sobre isso, de pessoas que começam colocando um pouquinho. Aí, passou 6 meses, nossa, ele ficou super feliz, porque o brie dele não ficou custando R$ 89. O brie dele tinha continuado R$ 72, né? Aí depois passou um ano, o brie dele estava custando talvez R$ 72,50. Então, assim, é uma coisa que, no fim, parece uma coisa muito complicada e um bicho de 7 cabeças, e não é. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como é que é essa experiência das pessoas, de como é que as pessoas começam esse movimento, e de que são pessoas normais, que são pessoas como a gente, que são Perfeito. pessoas que não são bilionárias, que têm dinheiros no Mônaco, e nananã, porque é isso que as pessoas no fim É, imaginam. perfeito. Você matou a pau, assim. Só antes de mandar um abraço aqui pro nosso amigo Marcão, para É, Ariel, que também mandou eu mensagem fiz aí. até um oizinho para eles. Eu tava todo entretido aqui, não tinha visto. Legal ver os amigos aqui. Mas enfim, vamos lá. É muito curioso o que você falou, Mário, assim, que a gente tem percebido, até pelo próprio perfil de cliente da Evelyn, assim, é como se o cliente fosse amadurecendo ao longo do tempo, né? Então, assim, você tem aquele investidor brasileiro que fala, eu não vou investir fora porque investir fora é para rico. Aham. E esse cara, bom, não é para rico. Então tá bom, então eu não vou investir fora porque é complicado. Ele fala, não, Uhum. não é complicado. Então André já que não é Nunes também para... tá aí, tipo, André Nunes também tá aí. Aí, Tipo, ó, o olha Marcão aí, mandou um ó. beijo, André Nunes. Boa. Então, assim, se não é complicado, se não é para rico, deve ser para para quem fala inglês. Não, também Sim. não é para quem fala inglês. Você pode falar português e não tem problema nenhum. Ah, legal, bacana. Bom, se não é complicado, se não é para rico e posso falar português, então deve ser aquele dinheiro para apostar. Então, assim, a gente reparou que principalmente as primeiras contas que a gente abria eram contas que iam direto para a bolsa, sabe? Assim, aquele dinheiro que ele fala assim, é aquele dinheiro que eu posso perder, sabe? E hoje o que a gente vê é exatamente o amadurecimento completo do brasileiro, que fala o seguinte, não é complicado. Na verdade, tem um antes disso, que tem brasileiro que acha que é ilegal investir Sim, fora. Se você sim. botar no Google, por incrível que pareça, offshore a primeira pesquisa que aparece, offshore é Primeira crime. coisa, eu sei. Então, assim, então não é ilegal, não é complicado, não é para rico, é fácil. Posso falar português, posso Nossa, deve arriscar, ter um tal. problemão aí. Exato. Poxa, eu posso preservar meu capital investindo fora. Então as pessoas começam a ter essa cabeça de preservação de capital, de eu vou colocar o meu dinheiro lá fora para preservar o meu capital. Não. Agora, tem um pensamento, aqui quando a gente fala de preservar capital, e aí tem uma parte até de comportamento humano que é muito difícil você mudar a sua cabeça de uma hora para outra, porque sempre no Brasil a gente achou que investir fora fosse arriscado, né? E é muito interessante isso, que eu gosto sempre de também falar nas minhas palestras, que é o seguinte, se eu chego ao redor do planeta e falo com 10 assessores ao redor do mundo e falo o seguinte, ó, fulano, fulana, das 8 bilhões de pessoas que moram nesse mundo, eu sou o cara mais conservador que existe na face da Terra. Onde que eu invisto? Esses 10 ao redor do planeta vão fazer o seguinte, ó, bota em algumas coisas, bota no ouro, bota tal, e bota em tesouro americano de curta duração. Aham. E aí, quando eu vou comprar esse troço do Brasil, tá lá, arriscado. Então você fala, cara, como que é possível eu comprar um título que é um dos mais seguros do planeta, mas porque eu estou comprando ele do Brasil, ele ser taxado de arriscado? É porque o dólar varia, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar isso? O dólar varia, o dólar varia. E eu sempre trago a provocação que é o seguinte, quem é que está variando? É o dólar ou é o real? Exato. O Quem dólar é está que tá, parado. quem é que faz O a coisa mexer? nervoso da história não é o dólar, né? O É. esquentado da história é o real, né? Então, assim, eu sempre faço essa ponderação. E o ponto aqui é o seguinte: o dólar é termômetro de risco em qualquer lugar do mundo. Se a percepção de risco no Brasil aumenta, isso vai se refletir no dólar, ou melhor, vai se refletir na moeda local, o real vai se desvalorizar frente ao dólar, que é o que está Não, e acontecendo. de O dólar. novo, não é só no real, né? Exato, exato.
Então, assim, é, é muito importante a gente ter essa percepção. E aí, eu não sei se você já viu isso, Maria, eu acredito que já, mas assim, eu sempre trago comigo um amuleto. Já te mostrei isso aqui, não? Já te Eu mostrei. ia falar, não, eu ia falar assim, antes de você falar isso, conta a história dos US$ 20, mas não Ah, quis então, eu te sempre trago atrapalhar. comigo. Não, pode falar à vontade, aqui é um bate-papo. Eu sempre trago comigo esse amuleto aqui, que é o seguinte: se eu Não, tivesse. eu quero que todo mundo pare agora, todo mundo para vocês prestarem atenção nesse amuleto. Ele vai mostrar um amuleto que é muito importante, mas todo mundo precisa Prestar prestar atenção. atenção. Vai lá, vai lá. Então, vamos lá. Se eu chego no Brasil, vou lá tomar um chopp lá no bar original. Tá bom. Aí chego lá no bar original, esqueço minha carteira, não tem nada, só tenho isso aqui. Falo assim, ô fulano, será que você aceita essa moeda? É bem capaz dele aceitar, eu pagar, e vai me cobrar um Nossa, ágio, ele mas vai ficar super feliz. ele sabe o que é isso, ele sabe o que é isso. Aí então, se você passa o mundo inteiro com essa nota aqui, você consegue comprar o que você quiser. Essa nota aqui, ó, não sei se dá pra ver aqui, ó, ela é de 1934, tá dando pra ver aí, Dá, não dá? Aqui, ó, tá de dando. 1934 aqui, ó, onde tá meu dedo aqui. Essa nota de US$ 20 é de 1934. Então, meu bisavô poderia ter usado essa nota ao redor do planeta, meu bisavô, né? E aí eu sempre pergunto para as pessoas assim, alguém lembra qual era a moeda brasileira em 1934? Não. Ninguém lembra. Era réis. De lá para cá, foram 10 moedas. Réis, cruzeiro, cruzeiro novo, 10 moedas cruzeiro, que a cruzado, gente cruzado novo, nem cruzeiro, sabe o cruzeiro nome. real. O é bem real, assim, foram 10. Então, assim, quem é que está variando? O dólar é dólar desde 1776. Então, assim, dizer que o dólar é arriscado chega a ser um assinte contra o dólar, né? Não, e agora Então, e agora, obviamente, que eu vou dar uma palhinha do meu mercado. R$ 1, isso foi o Fipzap que fez essa análise. R$ 1 investido em São Paulo em 2011 seria hoje R$ 1,70. Porque o mercado passou por valorização, desvalorização, enfim, estagnação e tal. O mesmo R$ 1 investido em Miami seriam hoje 2,27. Daí eu costumo perguntar nas minhas palestras: alguém lembra quanto era o dólar em 2011? Daí, tipo, levanta a mão. Ah, aí, o Pedro tá falando: 1,67. E alguém sabe quanto o dólar é hoje? Enfim, nem eu sei, porque, né? Enfim, de ontem para hoje, viu é, só? só deu uma aumentadinha. Seriam R$ 14,51. Daí a pessoa fala: eu tenho medo. Eu falo: medo de quê? Então, exato, né? Né? Às vezes a gente tem uma percepção de medo errada, né? Deveria ter uma percepção de medo invertida, né? Assim, Exato. Não, o, medo, o medo de quê? Brasil, o Brasil que é o país emergente na história, né? E a gente não lembra do que é risco, né? Risco é aquilo que acontece sem você estar esperando. Eu costumo dizer que outro dia me perguntaram, mas explica risco, né? Eu sempre gosto de explicar o risco sob a perspectiva do peru de Natal, né? Que é o seguinte: o peru de Natal, desde o momento que ele nasce, a percepção de risco em relação ao dono dele só melhora. Porque o dono dele Sim. todo dia vai lá e vai dando comida, 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 até que na véspera do Natal o dono dele pega ele e mata. Risco é isso. Então, assim, não adianta você tentar contratar o seu seguro quando o carro está derrapando. É aquela velha frase do Kennedy, né? Assim, você tem que consertar o telhado quando está o tempo bom, né? Aqui em Miami você sabe bem, né, Mara? Assim, não adianta tentar contratar um seguro quando você vê que o furacão tá vindo, esquece, aí reza, Na hora né? do furacão você vaza, né? Exato. É. Então, assim, é importante ter um pedaço do patrimônio fora, exatamente para isso, para se proteger. E você falou de um ponto interessante, eu sempre, como eu falo muito de mercado financeiro, etc., eu sempre pergunto, né, assim, alguém aqui já investiu em algum ativo que caiu 80%? E aí todo mundo lembra de uma ação, Magalu, OGX, etc., mas ninguém lembra do real. O real em 94 valia US$ 1 e hoje vale 20 centavos de dólar. 80%. Mas caramba, realmente, assim, quando você muda a perspectiva, sabe? Realmente, assim, a gente empobreceu 80% se considerar isso em consideração, né? Não, e se você colocar em dois pratinhos, você prefere hoje, não são nem duas malas de 1 milhão ou 5 milhões. Você prefere R$ 14 ou R$ 1,70? Exato.
Exatamente, exatamente. E tem várias outras coisas, né? Assim, ô Mário, quando a gente fala de segurança jurídica, de estrutura, rule of law, a quantidade de diversificação que você pode fazer dentro de um país como os Estados Unidos. Poxa, assim, o mercado americano, ele é 70 trilhões de dólares quando se considera Ai, de Daniel, sabe o que dívida. eu queria, antes de você falar isso, sabe o que eu queria falar, Ah, te pedir para você falar uma coisa? Eu estava no avião ontem e, obviamente, eu sempre sento do lado de alguém que me pergunta essas coisas. Ai, Mari, você estava na palestra e tal, e tal, e tal. Aí ele falou assim, e o que você acha do governo de A ou B nos Estados Unidos, né? sim. Você acha que isso tem um impacto? Ou você acha que isso. Eu falei, olha, a verdade é uma só. Eu explico o que é o americano, na minha humilde opinião, a partir da história da vacina. As minhas chefes falaram, ninguém me manda. E, portanto, não o farei. Exato. Né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, dessa história de quem que muda essas regras, ou se existe uma mudança radical, se for uma coisa ou se for outra, porque sempre tem essa história, não farei isso porque isso acontecerá e isso levará a A, ou levará a B, ou levará a C, né? Então, só para você entrar um Não, pouquinho nessa ótimo. polêmica. Vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte, né? Assim, a gente está falando da eleição americana de ou um presidente que tá running, né? Ou um ex-presidente. Então, assim, Presidente. sob o ponto de vista de o mercado financeiro sempre fica com medo de incerteza, né? Caramba, o que que vai Aham. acontecer? Eu não sei, é Quem incerto. será ele? Então, assim, não Ou tem ela? nada, não existe incerteza aqui, basicamente, né? A gente sabe bem o estilo dos dois, o que cada um vai fazer, etc. Mesmo assim, quando você olha os Estados Unidos, por ser um país desenvolvido, as instituições são muito mais parrudas, né? Então a gente fica com medo dos Estados Unidos hoje, caramba, inflação, etc. e tal. Eu gosto sempre de lembrar que uma pessoa que tivesse investido $1 em 1923 nos Estados Unidos, hoje teria $1.000, né, sempre 500, né? E não faltaram motivos de lá para cá para você vender os Estados Unidos. Sim. Assim, de lá para cá foram 7 governos de esquerda, 7 governos de direita. Você teve inflação 19%, taxa de juros acima de 20%, você teve guerra e mais guerra, você teve Torre Gêmea sendo atacada, presidente assassinado, enfim, pandemia, bolha da internet, subprime, etc. E mesmo assim, os Estados Unidos continuam entregando. Porque no final das contas, essa locomotiva, né, essa pujança econômica só para a partir do momento em que as empresas deixarem de dar lucro. Né? E assim, quando a gente olha o mundo, né, o que você repara? Bom, inteligência artificial, onde é que estão as maiores empresas de inteligência artificial? Assim, é tão simples quanto isso. Tá entendendo? Eu gosto sempre de lembrar o seguinte, que as pessoas falam China, China, China. Tem um dado que as pessoas falam muito pouco, que é o seguinte: quando você olha a demografia ao redor do planeta, todos os países desenvolvidos, sem exceção, estão com população economicamente ativa caindo. Todos. Uhum. Tá? A China, por exemplo, tem pesquisas que mostram que a China vai perder metade da população em 50, 100 anos. Agora, por que a população economicamente ativa dos Estados Unidos não cai? Tá? Por que isso? Por causa de imigração. Os Estados Unidos suga talento do mundo inteiro. As pessoas querem morar aqui. Não são refugiados. Assim, É. todo mundo quer morar aqui. Não, Então, assim, e até interessante dizer, não são refugiadas, não são ilegais, são pessoas que os Estados Unidos é como tipo um grande recruiter, né? total, Um grande conquistador de talentos, exato, porque ele conquista, né? total. E ele seleciona quem ele quer que venha para Sim, cá, né? é. Então, assim, quando você olha as maiores empresas americanas, 500 maiores empresas americanas, esse dado é muito interessante. Pelo menos metade delas, metade, foi fundada por imigrante ou filho de imigrante. E aí, pô, será mesmo tal? Assim, faz uma rápida pesquisa, tá? Vamos lá. O Google foi fundado por um russo, Sergey Brin. O Elon Musk, por exemplo, é sul-africano.
Charles Pfizer, da Pfizer, alemão. O eBay foi fundado por um cara chamado Pierre Omidyar, que é iraniano. O Jeff Bezos, por exemplo, é filho de cubano. O cara da Nvidia, o Jensen Huang, de Taiwan. O Facebook barra Instagram é o Eduardo Saverin, que é brasileiro. O Steve Nossa, Jobs, exato, Steve Jobs, o pai dele se chamava Abdul Fattah, da Síria. O Max Levitin, da Firm, o criador da Firm, da PayPal, ucraniano. E aí você pega as maiores empresas do mundo, são geridas por indianos. Pega lá o Google, que é o Sundar Pichai, e a Microsoft, por exemplo, que é o Satya Nadella. Então, assim, enquanto os Estados Unidos continuar atraindo talento do mundo inteiro, a possibilidade dessa locomotiva parar é zero. Ah, vai ter tropeço ao longo do caminho? Sempre tem. Mas não, assim, mas a gente tem, a gente, é isso que eu falo. A gente deveria estudar história, né? sim, A gente exato. deveria estudar história. As minhas filhas reclamam, por que você tem que estudar isso? Por que que tem... Eu falei, de verdade, que elas não estejam me escutando e estão aí. Que não precisam estudar matemática, porque existe calculadora. Agora, história, geografia e sociologia, desculpa, Então, tem que assim, estudar. exato. Eu gosto sempre do o Warren Buffett, né? Assim, o velho lá de Omaha, o velhinho lá de Omaha, né? O maior investidor do planeta. Uma vez o Jeff Bezos perguntou para ele, Jeff Bezos da Amazon, perguntou para ele, ô Buffett, o que você faz é tão simples, por que ninguém te copia, né? Ele falou, "É porque ninguém quer enriquecer devagar, né? Tá todo mundo atrás de uma Sim, no fórmula mágica, milagre. etc, do É, milagre. E ele sempre bota lá, never bet against America, né? Assim, sim. é tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. As maiores faculdades estão aqui. Você pega as 100 maiores faculdades do planeta, mais da metade estão aqui nos Estados Unidos. Então, assim, a partir do momento que os Estados Unidos sempre tiver atraindo talento, esse negócio não para. E aí, ô Mari, sempre levantam sempre o outro ponto que é assim, mas o mercado, a economia americana está muito ruim, né, do ponto de vista da saúde fiscal, né? O governo tem gastado muito, etc. Nem com Biden, nem com Trump, isso parece que vai mudar, etc. Vamos lá. Primeiro que em eleição, a possibilidade de alguém falar alguma coisa sobre isso, de corte de custo, é zero, ou aumento de receita é zero. Ninguém vai falar. Ninguém, em sã consciência, numa eleição, É. vai falar um troço desse. Ninguém. E segundo, que quando você compara os Estados Unidos com outros países ao redor do mundo, o gap ali, o espaço que tem de manobra para os Estados Unidos é enorme. Os Estados Unidos, a carga tributária aqui de empresa americana é muito menor do que, por exemplo, na Europa. Então, assim, você tem lugar para manobrar e rapidamente acabar com esse déficit, por exemplo. E mesmo assim, eu gosto sempre de lembrar o seguinte: não tem alternativa. Você vai botar seu dinheiro aonde? Na Europa, por exemplo, você precisa de 20 e tantos países para definir o futuro de uma moeda. Aí você vai botar na China, onde você tem um regime ditatorial que, por exemplo, faz sumir o empreendedor, por exemplo, que é o Jack Ma, que falou mal do governo. Não existe, né? Então, assim, aquela velha expressão é China, né? There is no alternative. Não tem alternativa. Então, a alternativa é os Estados Unidos. Agora, vai ter problema nos Estados Unidos? Sempre tem. Sempre tem. Estados Unidos, ele não precisa ser o exemplo. Ele só precisa ser melhor do que o segundo colocado. Não, eu sempre falo, não precisa ser nada disso. Ele já é uma história, Exato. né? É simplesmente olhar para o real, né? O que passou no passado da realidade para o dia de hoje. E uma outra coisa que eu costumo dizer também é, especialmente nos Estados Unidos, tipo, alguém já tirou seu dinheiro na sua poupança? Não. É, Ninguém exatamente. nunca tirou dinheiro da... Você nunca imaginou que o seu dinheiro ia ser simplesmente tirado da sua própria conta do dinheiro que você fez, né? Então, Sim. assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração e a gente está aqui para trazer isso de uma forma que seja disponível para todo mundo, que as pessoas entendam que podem, porque é muito importante e é importante que a movimentação não seja a hora que o furacão bateu na janela, né? Perfeito. Perfeito. Depois é tarde, né? E assim, eu, eu gosto sempre de dizer que hoje, mais uma vez, assim, hoje tem muita possibilidade de você fazer de uma forma muito simples, em várias vertentes, seja no mercado imobiliário, com você, por exemplo,
no mercado financeiro, em várias vertentes. Às vezes o cara quer investir numa empresa aqui, quantidade de startup, é só começar. Assim, é um negócio tão simples, só precisa dar o primeiro passo. E tem, E e as... tem uma outra, e tem uma outra coisa que os Estados Unidos faz muito, que eu falo assim, os Estados Unidos quer que você gaste. Isso é ponto, né? E aí ele pergunta assim para você, senhor, esse é o seu bolo. Como você gostaria de dividi-lo? É isso. É ah, sobre você imaginar quanto você pode nessas parcelas, nesse bolo, quanto você pode reter esse bolo. É muito mais simples, é tudo muito, parece tudo muito mais complicado, mas é tudo mais simples porque existe um interesse enorme de que você gaste, né? E de total, que você não sinta o medo de gastar. total. É interessante, porque assim, a gente sempre recebe vários, né, assim, pushbacks, né, assim, vários senões, né, assim, ah, mas isso, mas aquilo, vários deles aqui a gente até respondeu. Um que a gente não bateu, que é interessante, que falam assim, ah, mas os Estados Unidos vai entrar em recessão, então para que que eu vou botar meu dinheiro lá, né? E assim, esse é um argumento interessante, que as pessoas esquecem que os Estados Unidos, na maior parte das vezes, 99,9% das vezes, quando você olha as crises que aconteceram ao redor do planeta nos últimos anos, nos últimos 100 anos, por exemplo, todo mundo correu atrás do dólar em momentos de crise. Mesmo quando a crise era Era nos nos Estados Estados Unidos. Unidos. Então, É. assim, em 2008, você teve uma crise que pegou os Estados Unidos na veia, que foi lá a crise do subprime, mercados financeiros, bancos americanos estavam bem mal, todo mundo falava, acabou a América, acabou o Banco Americano, acabou o capitalismo americano e etc. Tal. Quando você olha o dólar frente a todas as outras moedas ao redor do planeta, na época, se valorizou. Por quê? Porque em momentos que tem incerteza no mundo, os investidores ao redor do mundo eles fazem um movimento que chama flight to quality. Eu vou parquear meu dinheiro, eu vou investir meu dinheiro em ambientes que eu me sinto mais seguro para deixar a poeira passar. Basicamente é isso. E o dólar entra nessa história, o Treasury americano e por aí vai, né? Então, assim, mesmo sob essa perspectiva, né, faz sentido você ter um pedaço do seu patrimônio aqui. Mesmo sob essa perspectiva. Olha, eu acho que a gente já cobriu bastante das coisas. Obviamente, eu podia passar assim 3 meses falando Ah, desse pô, assunto, eu que como adoro. você, eu sou assim absolutamente apaixonada. É, e como eu disse, todas as vezes que eu falo desse assunto, eu menciono, eu falo Daniel Haddad, é que eu escutei ele contando dessa forma e tarará, tarará. Pô, que legal, fico feliz. É, mas acho que é muito importante, acho que muito importante que todos vocês saibam que sim, isso é muito possível. Eu sei o número de aberturas de contas na Avenue, porque o Artman dividiu comigo outro dia, né, que é um dos sócios. E, gente, isso não é uma publi, tá? A gente só é amigo, Ah, por isso é que eu é, sei das coisas. É. Mas assim, olhem esse lugar, né? Entendam que é simples e se vocês puderem começar a olhar para esse lugar, eu tenho certeza que eu falo assim: você sabe que os sonhos só são sonhados quando a gente acredita que eles existem? Você nunca sonha com uma coisa que você nunca imaginou, né? Você é só verdade. sonha com algo que você sabe que é possível. Então que hoje vocês saiam daqui achando que isso é possível e é factível. É verdade, Mari. E é curioso, assim, que eu acho que o que a gente está acontecendo aqui no mercado brasileiro, né, assim, é quase como uma segunda revolução do investidor brasileiro, do brasileiro como investidor, né? Se você olha, por exemplo, há 15 anos atrás, o que que aconteceu, né? Há 15 anos atrás, o brasileiro só investia através de grande banco, em títulos de grande banco, né? Uhum. E aí quando falavam para ele assim, investe via corretora, você não quer investir, por exemplo, na Petrobras via corretora? Quais eram as respostas que eles recebiam? Ah, investir via corretora é perigoso, é para Uhum. gente rica, o meu imposto de renda vai ser uma zona e eu vou perder todo o meu dinheiro, né? E aí vieram vários players do mercado e mostraram para o brasileiro, falaram assim, cara, não tem problema nenhum você investir via corretora, não é para rico, é para qualquer brasileiro. É inclusive um acesso que você pode ter, vem cá, tal, eu pego na sua mão, vamos lá. Pois bem, o que está acontecendo hoje é ipsis literis a mesma coisa. Se você chega para um brasileiro e fala investe no exterior,
de forma direta, quais são os principais argumentos que ele recebe de forma contrária? Investir no exterior de forma direta é para rico, é difícil, meu imposto de renda vai ser uma zona, eu vou perder todo o meu dinheiro. E o que ele está percebendo é que não, que tem várias formas de você investir aqui no exterior e que é simples, que é tranquilo e que em algum determinado momento você vai olhar para trás e falar assim, caramba, como eu não fiz isso antes? Uhum. Né? Você sabe o que é curioso, né? Hoje, a gente tem hoje 800 mil contas, mais ou menos. Cada dia vai aumentando, né? A gente abre milhares de contas Não, por dia, mas assim, eu fiquei surpresa com a quantidade de contas por mês. Ele falou, é, chuta, tipo, é chuta, incrível. quantas. Eu É, falei, ah, tá, não, é não, incrível. tipo 10 vezes mais. É incrível. É. E as pessoas às vezes esquecem, por exemplo, também de um risco no Brasil, por exemplo, que é um risco de fronteira, que é o seguinte, muitas vezes você tem por exemplo, aconteceu na Evelyn, tem um empresário que mandou embora um funcionário, o funcionário botou ele na justiça, um juiz foi, julgou o caso, bloqueou todos os bens dele no Brasil, só que não bloqueou aqui fora, porque Sim, ele não tem acesso ao dinheiro aqui fora, a não ser que o cara tenha feito alguma coisa muito séria, etc., matado alguém, droga internacional, etc. Então, assim, até nisso te ajuda, até sob esse ponto de vista de risco de fronteira, sabe? Você tem um apartamento que te gera aluguel aqui fora, você tem um ativo financeiro, você tem ativo de renda fixa, ativo imobiliário, ativo em ação, etc. Existem possibilidades, claro. entendeu? Existem possibilidades. Agora, é preciso dar o primeiro passo, né? E é tão simples que as pessoas, quando olharem para trás, eu tenho essa percepção assim que às vezes a gente meio que se acostuma com o status quo, e aí de repente quando você olha para trás, caramba, caramba, olha que absurdo que era, né? E eu sempre uso muito o exemplo do seguinte, assim, se a gente hoje entrar num avião e tiver alguém fumando, você vai achar um absurdo, mas há 20 anos atrás era normal. Exato. Exato. Se você entra, por exemplo, num supermercado hoje e você quer comprar uma Coca-Cola, uma Pepsi, uma massa Barilla, um chocolate Nutella, um Kinder Ovo, uma pasta de dente Colgate, você não acha, você vai achar uma bosta no supermercado. E por que você não compra produtos financeiros internacionais? E você acha ok? Então, assim, é muito provável que em pouco tempo você vai olhar para trás e falar, caramba, por que quando eu pensava em comprar um apartamento para investir, por que eu não pensava numa fronteira maior que não só o Brasil, mas que uma fronteira global? Da mesma forma, quando eu vou comprar uma camisa, eu não olho só uma marca brasileira e olho uma marca fora também e comparo as duas, né? Não, de novo, é uma simples questão de comparação. A mesma história do valor de uma calça numa marca Tadadá e o queijo brie, né? Ainda assim, essas coisas estão aí para quem quiser Exato, é, ver, né? exatamente. Enfim, então é uma questão de tempo. Eu acho que daqui a 2 anos, quando a gente refizer essa live aqui, por exemplo, Ah, não não, a vamos gente não esperar vai tanto esperar tempo, tudo tem que, isso. exato. Não, a gente Mas não assim, vai esperar não tudo vamos. isso. Mas eu tenho certeza que a gente vai olhar e vai Eu, meio que eu vou fazer. chover no Eu, molhado. Porque vai ser a mesma coisa. Assim, as pessoas vão estar, caramba, não, isso aí a gente já entende. Todo mundo já vai estar ai, investindo aqui fora. que bobagem, Exato. né? Eu vou. Não, isso não vai acontecer, porque eu vou fazer uma votação no meu Instagram, senão a gente bloqueia. Igual a minha filha fala: se você não apagar essa foto agora, eu te bloqueio. Muito bom. Bom, muito obrigada. Adorei. E agora vocês estão aí sabendo, assim, a cara da pessoa de onde eu tiro os meus exemplos, Ô, Mari, das que coisas que eu honra. gosto de falar. Que Não, porque honra. eu acho que é muito. Ontem eu estava em Salvador e eu falei exatamente isso. A hora que a pessoa olhou as duas malas, tipo, ninguém olhou para a mala de 5 milhões de reais. Nenhuma Exato, pessoa. né? Nenhuma Exato. pessoa. Todo mundo olhou para a mala de US$ 1 milhão. Mas Não. muito bom. E quem tiver dúvidas, fiquem à vontade. Eu vou mandando para o Daniel, a gente vai respondendo. Muito obrigada de novo. Legal, Mari. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra estar aqui com você. Um bate-papo super Imagina. bacana. Espero aí ter sido bem claro para todo mundo. E vamos falando. E sempre que tiver o convite, eu volto aqui. Pode ficar Então tá tranquilo. bom. Obrigadão. Obrigadão.